Bom dia a todos e a todas. É um prazer poder iniciar a semana com esse evento aqui que a ANAP está promovendo, junto a todos vocês. A ANAP tem trabalhado muito essa questão de indicadores, de dados, porque nós entendemos que aquilo que não pode ser medido não pode ser avaliado. Dentro da ANAP, nós temos o sistema de indicadores, o SINHA, que é um sistema robusto, maduro, que é usado por todos os nossos hospitais associados aí há mais de 15 anos. Nesse último ano, nós conseguimos, então, junto ao nosso conselho, que esse sistema pudesse ser aberto para hospitais não elegíveis e não associados. Nós estamos fazendo um trabalho convidando hospitais a participarem, então, desse nosso novo projeto, que tem uma importância enorme dentro da ANAP, não só para a ANAP, mas como sistema de saúde brasileiro como um todo, onde a gente possa estar aí mensurando tudo aquilo que acontece dentro dos nossos hospitais. E para fazer isso, então, a gente começou a trabalhar convite para os hospitais públicos, hospitais filantrópicos de médio e pequeno porte, hospitais cooperativados, todos aqueles hospitais que possam, então, acessar essa plataforma dentro desse formato que a gente está propondo. Hoje, então, aqui, a nossa diretora de conteúdo, a doutora Evelyn, eu chamo ela de doutora, ela não gosto que chame de doutora, a Evelyn Tiburcio e a Keila, que comandam dentro da ANAP toda essa questão do SINHA, vão trazer para vocês, junto com essas três meninas experientes, a Lilian, a Vanessa e a Mariana, são do Hospital Mount Sinai, Albert Einstein, vão trazer um pouco do que é o SINHA dentro das suas instituições. Falar um pouquinho de como elas usam o SINHA, como elas trabalham os dados dentro das suas instituições e a importância de mensurar dados diariamente. Então, a gente está trazendo aqui cases que vão demonstrar para vocês que estão nos acompanhando o quanto o SINHA pode ser útil no dia a dia do seu hospital. Então, desde já, muito obrigado a todos que estão participando e eu passo a palavra, então, à Evelyn para ela falar um pouquinho mais de como vai ser a dinâmica do nosso evento. Bom dia, pessoal. Primeiramente, eu queria agradecer aí a presença de todos vocês, especialmente a Lilian, a Vanessa e a Mariana, que toparam construir essa proposta de evento para que a gente possa trazer para vocês aí um pouco da usabilidade mesmo dos indicadores. Eu acho que é importante a gente entender que hoje a gente está completando um ano da abertura da plataforma para o mercado, né? É uma plataforma colaborativa. A ideia é que a gente possa, de fato, fazer um benchmarking interessante, proporcionar esse benchmarking para vocês. E aqui a gente tem hospitais que já estão utilizando a plataforma há um ano, hospitais que estão utilizando há menos tempo e outros que estão avaliando, querendo entender um pouco melhor como que funciona o sistema de indicadores da ANAP, né? Então, a gente sempre parte do pressuposto de que a gente precisa do engajamento dessas instituições, de entender como é que essa plataforma funciona. Por isso, da Lilian, a Vanessa, a Mariana aqui para vocês, eles já utilizam o nosso sistema de indicadores há bastante tempo, inclusive são pessoas que nos ajudaram a construir esses indicadores. E a ideia é trazer como é que eles utilizam isso dentro das instituições, né, no dia a dia, na gestão dos hospitais. A ideia é que seja um bate-papo descontraído, eu acho que vocês também precisam ficar à vontade para fazer perguntas, o chat vai estar aberto, eu e a Keila, a gente vai selecionando essas perguntas depois que as meninas falarem, tá? Apresentarem aí um pouco do que elas fazem nas instituições delas, mas é uma troca de melhores práticas mesmo, para que vocês comecem a utilizar ou ter ideias diferentes para poder utilizar isso nas instituições de vocês. A Keila vai falar rapidamente, vai dar uma navegada na plataforma, mostrar como está sendo feito esse benchmarking com os hospitais públicos e os hospitais verticalizados que já aderiram à plataforma. A gente acabou abrindo a plataforma e foi engolido por uma pandemia, mas ainda assim a gente acabou tendo uma adesão bastante relevante e a gente tem visto surtir efeito nessa essa abertura do SINHA para hospitais não associados. Então, Keila, eu vou passar para você compartilhar a sua tela e navegar um pouco para aqueles que ainda não estão tão familiarizados com a plataforma entenderem do que a gente está falando. E na sequência, a gente passa a palavra para a Vanessa, a Mariana e a Lilian comentarem um pouco como que elas trabalham esses indicadores dentro das instituições delas, tá bom? Obrigada pela participação de todos e o meu agradecimento é especial para vocês, meninas, que estão nos ajudando com isso, né? Obrigada. Keila, com você. Perfeito, obrigada, Evelyn. Bom dia para todo mundo. Eu sou a Keila aqui da ANAP.
Acho que muitos de vocês que estão online aqui já receberam e-mails meus ou da Olivia, que trabalha aqui comigo. A gente convidou vocês mais no intuito de, como a Evelyn comentou, mostrar de fato que mudanças foram essas. Eu vou navegar muito rapidamente pela plataforma, porque acho que o ideal é ouvir quem está lá na ponta, então aqui as meninas, a Lilian, a Vanessa e a Mariana, que vão poder trazer um pouquinho para vocês de como vocês utilizam isso na vida real mesmo, ali na gestão, como é que vocês vão de fato transformar algum processo ou fazer alguma mudança institucional com base nesses dados, tá? Eu vou compartilhar com vocês a minha tela. Acho que vocês devem estar vendo aí, essa é a tela inicial aqui do Sinhá. Como a Evelyn e o Marco comentaram, essa plataforma ela já tem aí mais de 15 anos, é uma plataforma bastante robusta, e a gente mensura aqui entre os associados à NAP mais de 250 indicadores, 300 e pouquinhas variáveis. Esses indicadores, eles são divididos nesses âmbitos aqui que eu estou mostrando para vocês nessa tela inicial, que é econômico-financeiro, assistencial, gestão de pessoas, sustentabilidade, home care e TI. Especificamente para essa iniciativa de abertura do Sinhá para hospitais não associados, a gente trouxe, a princípio, alguns indicadores assistenciais, até para que a gente consiga nivelá-los inicialmente. São os indicadores que, de fato, os nossos associados, quando entram na ANAP, eles iniciam informando esses dados, então, taxa de ocupação, média de permanência, alguns indicadores de setores, os indicadores lá de infecção, que vocês já mandam para a Anvisa. Então, para quem está aqui ainda querendo conhecer a plataforma, a gente tende a fazer um crescimento para vocês, tá? O que a ANAP quer trazer aí para o mercado e quer trazer para todos vocês é, de fato, a cultura de mensuração de indicadores. Então, a gente começa com um número de indicadores pequeno, para vocês se familiarizarem com fichas técnicas, padronização de dados, coleta de dados, e posteriormente a gente vai aí entrando nos outros blocos. Isso a gente fez de maneira faseada. Então, para quem já está aqui há mais de um ano, está partindo agora para a segunda fase de mensuração de indicadores, onde a gente acrescenta aí alguns indicadores de gestão de pessoas, alguns indicadores financeiros, para que, de fato, vocês façam essa integração aí entre as equipes da instituição de vocês, tá? Depois que você coloca os dados, aqui eu sou a instituição ANAP, tá? É um hospital fictício, esse aqui que eu estou mostrando esses dados para vocês. Então, eu já coloquei todos os dados do mês 1. Eu vou aqui rapidamente para vocês, a gente consegue inserir o dado tanto via modelo de planilha quanto dado manual, tá? Então, fica a critério de vocês. Na entrada do dado, a ANAP já faz diversas checagens ali de valores que podem estar incorretos e já informa o usuário final. Depois, acho que muitos de vocês que já têm acesso à plataforma viram que a gente faz uma outra validação de dados, tanto eu quanto a Olivia aqui, e a gente solta um e-mail para vocês. A gente tem aqui um algoritmo que ajuda a gente nessa validação, não é só a validação humana, mas depois a gente conversa com vocês, liga, tenta entender se vocês de fato estão coletando o que a gente precisa, tem todo esse trabalho aqui de validação dessa base de dados, tá? Eu não vou me alongar para as outras fases, as outras coisas que a gente tem aqui no menu, tá? Eu vou direto para um benchmarking para vocês verem o que acontece, tá? A nossa única regra aqui é que vocês têm que, de fato, inserir as variáveis para formar um indicador, e esse indicador é o que vocês podem fazer benchmarking. Ou seja, se vocês não informarem o indicador, eu estou aqui na taxa de ocupação, se eu não tivesse informado, eu não veria o indicador dos demais associados e dos não associados. Tá? Essa plataforma é totalmente colaborativa, a gente não obriga que vocês coloquem dados aqui, mas uma vez que vocês colocam os dados, a gente entende que só assim vocês podem ver o benchmarking, tá? Eu gerei aqui a taxa de ocupação com o filtro que a plataforma já me sugere, que é da região sudeste com porte 4, e aí eu vou mostrar para vocês o resultado que sai. Então, aqui, tanto para o nosso associado quanto para o não associado, vocês vão ver essa tela aqui. Então, tanto o valor do meu hospital nessa primeira coluna, e aí eu vejo a ANAP com filtro, que é esse filtro que eu fiz da região sudeste porte 4, vejo a ANAP geral, ou seja, sem filtro nenhum, e vejo os não associados, que é esse grupo que a gente abriu a plataforma, são mais quase 20 e pouquinhos hospitais, aí quase 30, que com o mesmo filtro da região sudeste porte 4, e os não associados geral igual a ANAP, todo mundo aqui junto. Tá? Esses filtros a gente criou porque a gente sabe que vocês estão em regiões diferentes, têm características diferentes, porte hospitalar diferente, então a gente entende que vocês devem sim se comparar em grupos diferentes se quiserem. Tá? Minimamente você consegue saber aqui nesse gráfico, tirar alguma linha, se você quiser importar deixar só o seu próprio gráfico aqui. Se você quiser saber onde você está localizado no percentil, você consegue ver aqui nessa tela também. E tem outras telas de benchmarking também. Eu vou entrar aqui só no dashboard, acho que para quem já está aqui na ANAP há algum tempo, sabe que você pode criar o seu próprio dashboard, então um dashboard compatível com a tua área, por exemplo.
mas eu vou gerar aqui o dashboard executivo que fica disponível para todo mundo. E aí vamos ver o que acontece aqui. Estou gerando aqui para vocês, eu estou em tempo real aqui, tá, gente? Eu estou na internet, então a plataforma ela não precisa de plugin, ela é super simples de ser utilizada, é na própria página da internet mesmo. Então, eu gerei aqui para vocês o meu dashboard. Então, esse dashboard ele foi criado com base na visão de vocês associados. Então, a gente perguntou lá para alguns dirigentes o que eles viam todos os meses. Então, quais indicadores eles acompanhavam todo mês. Então, eles citaram aqui para a gente alguns indicadores de cada bloco desses que a gente acompanha, e a gente já deixou aqui configurado para que vocês avaliem. Então, tanto que vocês avaliem o ano atual na mesma periodicidade do ano anterior, para vocês terem ali rapidamente saberem se isso melhorou, se isso piorou, terem uma análise ali do período semelhante no mesmo período do ano anterior, quanto uma análise longitudinal aqui, que a gente colocou um gráficozinho de linha. Tá? Todos esses gráficos, eles são minimamente editáveis e você consegue imprimir isso também para enviar para alguém. Tá? A plataforma é bastante simples, então a gente não vai ficar se alongando nela aqui, a ideia era mostrar mesmo isso para vocês. Ela tem aqui um monte de outras funcionalidades para quem é associado à ANAP, então perfil epidemiológico, tem outras funcionalidades aqui. A gente costuma receber os dados, a maior parte deles via plataforma SINHA, tá? A gente tem aí com os nossos associados e com os nossos associados um termo de confidencialidade, então esse dado, quando vocês colocam, é um dado da instituição, não é um dado da ANAP, então a gente tem o maior cuidado aqui de mostrar esses dados e de recebê-los de maneira segura também, tá? Acho que o que eu ia mostrar era isso, Evelyn, eu não sei se depois a gente mostra alguma coisa, se tiver tempo no final, mas acho que é para a gente não se alongar muito, acho que quem ainda não utiliza a plataforma vai ter a oportunidade de utilizar, quem não conhecia essa iniciativa, então acho que nada melhor do que a gente ver isso acontecendo no dia a dia. Então, eu não vou me alongar, acho que a minha parte ficou por aqui, e a gente fica aí para dúvidas, a gente vai ter um tempinho no final. Obrigada, Evelyn. Evelyn, me permite só, eu cometi um ato falho aqui no início do nosso bate-papo. A Lilian, é lá de Juiz de Fora, nós temos 2 grandes hospitais, né? Nós temos lá o Hospital Sabin, né? E temos o Monte Sinai. Eu acabei colocando a Lilian no hospital no Monte Sinai, né? Eles têm até um plano de saúde em conjunto, trabalham em parceria em conjunto, mas a Lilian é do Albert Sabin. Me perdoa, tá, Lilian? Não, imagina, somos parceiros. Bom, acho que podemos seguir então. Vamos começar com a Lilian, tudo bem, Vanessa? Claro. Tá bom, Lilian, vou passar a palavra para você, tá bom? Contar um pouquinho para a gente com os indicadores do SINHAR. Bom, primeiro agradecer a oportunidade, agradecer ao Marco Aurélio, a Evelyn, a Keila, todo o grupo aí da ANAP. Quando a Keila me fez o convite para este momento, nós conversamos rapidamente por telefone, eu falei, que fantástico, né? Saber que hoje se completa, né, na atualidade, 1 ano aí em que alguns hospitais, são 20 hospitais em média aí, que já estão aderindo à plataforma SINHA. Bom, deixa eu falar um pouquinho da história do nosso hospital Albert Sabin. Como o Marco Aurélio disse, nós somos de Juiz de Fora, somos uma instituição de 28 anos de existência, associadas à ANAP, há 4 anos, tá? E em 2016, pensou em toda a trajetória do hospital e em relação às linhas estratégicas que nós tínhamos definido enquanto posicionamento de mercado, a gente teve que olhar muito para dentro da nossa casa e pensar de que maneira a gente poderia reestruturar nosso modelo de gestão. Eu acredito que era uma realidade muito próxima de muitos de vocês que estão aqui participando, de que tudo era sim medido, mas nós tínhamos algumas deficiências sérias, né, no controle dessa medição. Principalmente quando a gente fala de base, né, quando a gente fala de padronização da própria ficha técnica, que é que eu vou falar um pouquinho, que foi um grande ganho com a plataforma SINHA. E como a gente não tinha um direcionamento, um parâmetro, né, padrão para se medir a estrutura institucional dos indicadores inteligentes nossos, a gente se deparava com muito problema de análise de causa, de entender se de fato qual era a credibilidade daquele resultado. Só que até 2016 a gente olhava muito para dentro, porque nós não tínhamos uma oportunidade enquanto instituição de saúde no interior de Minas Gerais, com uma cultura ainda muito
muito enraizada para o contexto interno, de não se olhar para a importância e nem entender a importância de como que a gente deveria olhar para o mercado externo e entender o quanto isso poderia ser produtivo para nós enquanto instituição hospitalar. E aí, em 2016, nós passamos a ser associadas à ANAP, e eu, como gestora executiva de qualidade do hospital, venho da indústria e entendo que o segmento industrial ele é avançado, né? Não existe outro modelo de gerir senão por resultados, por indicadores. Eu comecei então a trazer um pouco da minha prática de mercado para o hospital e entender o que eu poderia potencializar da estrutura ANAP. Foi quando, então, eu tive a oportunidade de conhecer a plataforma Sinhá, que de lá para cá já mudou muito, já teve bastante transformação, né? Essa é a riqueza. E aí, quando a gente começou a entender um pouco do que era a ANAP, quais eram as nossas necessidades de inputs de variáveis, que hoje aí gira em torno de uns 350, se eu não estiver equivocada, dando para nós a oportunidade de mensurar em torno de 240, 250 indicadores. O Albert Sabin hoje, depois dessa linha histórica de 4 anos de trabalho com a plataforma, nós tomamos a plataforma Sinhá, o Observatório ANAP, como nosso balizador, tá? E aí, de lá para cá, quando a gente começou a se deparar com o que nós mensurávamos internamente, e quando a gente começou a olhar no processo de benchmark, de compatibilização com mercados do nosso perfil, não só regional, mas também nível Brasil, eu confesso que no primeiro momento foi um tanto assustador, porque a gente está falando de uma cultura organizacional, né, que não tinha ainda como prática olhar para o mercado e dizer assim, poxa, eu posso ser melhor. E estava embasado muito na questão empírica mesmo, né, das boas práticas assistenciais internas, na própria formação do corpo clínico. E aí, de lá para cá, a gente começou, então, a desenvolver um trabalho de que maneira? Bom, vamos entender o que o cenário traz, né? Quais são os resultados dos nossos parceiros aí, concorrentes, e vamos enxergar isso de maneira positiva. E aí, a gente trabalhou principalmente esses 40 indicadores, porque a gente olhou muito para a parte assistencial, que a gente sabe que, uma vez que eu olho para a medição do core, né, dos indicadores de inteligência do core business, a gente, de fato, vai repercutir isso em todas as esferas da organização, principalmente na questão financeira e na melhor prática de qualidade assistencial. Com toda essa transformação, né, que é uma mudança de cultura organizacional, eu tomei, então, a prática da plataforma Sinhá para trazer para nós, aqui dentro do hospital, um escritório de ANAP, que a gente chama de escritório ANAP, dentro do Hospital Albert Sabin, e foi justamente com essa estrutura, tá, a plataforma Sinhá, que parte, né, de um benchmark, de uma visualização de como é que eu me posiciono no mercado frente aos resultados dos demais concorrentes, para entender o que eu poderia potencializar enquanto melhoria para o nosso hospital. Então, eu comecei a criar uma estrutura com as coordenações clínicas, com a parte técnica, multiassistencial, uma cultura de análise de caso interno, fazer um parâmetro com o mercado externo, sempre olhando para o nosso perfil, tá? E, a partir daí, começar a fazer estudos de caso mesmo. E aí, nós começamos, então, a criar uma estrutura que a gente chama de o café com gestores, que é 2 vezes por mês, para a gente começar a falar dos nossos resultados. Além desse momento que a gente tem de falar dos resultados, para tratar de maneira preventiva o que a gente conseguia desenvolver, eu trouxe também toda a estrutura Sinhá para o nosso farol, que é o nosso principal fórum institucional, que apresenta os resultados para a organização, que é a nossa gestão à vista, na verdade. E hoje, o que eu tenho para falar para vocês, que no primeiro momento a resistência, no primeiro momento a gente tem que quebrar paradigmas, porque é muito comum a gente entender que o meu processo é uma ilha de excelência, e a partir disso eu ter uma visibilidade sistêmica como a plataforma, que é segura,
é madura, ela é inquestionável, porque a própria estrutura dela é padronizada, as fichas técnicas todas, então a gente parou de bater a cabeça, de entender de que maneira era correto medir. Então, só isso nos deu aí fôlego para o trabalho, porque eu parei de investir tempo, eu parei de ter retrabalho, de pensar assim, será que a maneira que estou mensurando de fato é a melhor maneira? Então, começamos a trazer isso para o nosso fórum organizacional, que acontece uma vez por mês. E de 4 anos para cá, de 2018 para 2021, eu estou muito feliz de ter aderido à plataforma, porque ela facilitou muito, 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 muito a estratégia, né? O meu propósito com a instituição Albert Sabin. Além desse estreitamento aí, né? Não só com uma plataforma robusta como a plataforma Sinhá, a própria plataforma Sinhá também trouxe para nós a oportunidade de estreitar relacionamentos com os nossos parceiros concorrentes. Então, o Albert Sabin começou a conversar com o mercado. De que maneira? Benchmark, né? Fortalecimento de network. Entender por que o meu parceiro que tem o mesmo perfil conseguia fazer melhor do que nós. Tivemos de 2018 para cá, por essa provocação, né, da plataforma, da gestão de dados de maneira fidedigna, criar uma estrutura de benchmark com o mercado. Hoje eu posso falar que de 2018 para cá nós já tivemos para mais de 30 reuniões, 30 oportunidades de bench com hospitais associados da ANAP. E o mais interessante de tudo, que hoje a instituição, e isso é uma cultura, né? É uma cultura que envolve mudança, que envolve transformação. Hoje eu não tenho aí problemas de se falar em plataforma Sinhá. O que é mais gratificante para nós hoje é entender que lá no início a gente precisava conversar com os gestores clínicos, mostrar para eles que a gente poderia mais. E hoje, todos os resultados da instituição tomam como base o nosso observatório. Então, assim, eu estou falando aqui, estou fazendo um overview bem macro aqui de tudo que a gente tem, mas eu posso falar que a ANAP, com a plataforma Sinhá, ela de fato está cumprindo aí com a missão dela, com o propósito dela, que é melhorar a saúde no Brasil. E acho que os hospitais públicos, né, filantrópicos, que estão também aderindo à plataforma, tem que entender que é um poder de transformação mesmo, né, de trazer o que a gente define enquanto plataforma interna, porque eu tenho o meu dashboard da minha instituição, o que eu consigo caminhar frente a um balizador, que é a ANAP, né? Trabalhar continuamente os processos internos para a melhoria contínua e para o alcance ou próximo, né, da média ANAP, mas entender que com tudo isso, a plataforma, a gestão de dados da ANAP, ela traz para a gente uma oportunidade de trazer a equipe técnica, clínica para o modelo de gestão. Muitos dos nossos indicadores lá de 2016, que a gente falava muito no nosso planejamento estratégico, e a gente entendia que existia gaps que distanciavam o ideal, aquilo que a gente queria para a realidade, hoje está muito mais próximo de nós, e isso facilitou muito, facilita muito o nosso modelo de gestão, até para a transformação. Então, assim, primeiramente eu quero dizer que estamos aqui no interior de Minas Gerais, mas me coloco sempre à disposição de todos que quiserem vir nos visitar. A gente tem muita coisa bacana para mostrar. Eu falei aqui do nosso escritório ANAP, mas ele tem muito mais coisa, muito mais desdobramento, né, que vai para a ponta. Hoje não tem um coordenador clínico, não tem um coordenador de área de apoio que não sabe o que é a plataforma Sinhá. No primeiro momento eu tinha aí uma resistência, porque a educação continuada, né, de fazê-los entender que isso não era uma obrigação, mas assim um ganho para a instituição. A plataforma Sinhá lançou o Albert Sabin para o mercado de uma maneira muito forte, para entender assim, bom, aquilo que eu achava que era muito bom, eu estou longe porque posso melhorar, mas ao mesmo tempo aquilo que eu achava que de repente não tivesse tão bem, mas consigo hoje perceber que frente a um cenário sistêmico, eu já consigo mensurar e trazer bons resultados para a organização. Então, o que eu tenho para falar da plataforma
é de que, de fato, ela foi um divisor de águas para nós. Na verdade, a ANAP, parabenizar aí aos hospitais, né, as instituições que estão aderindo agora para entender um pouco mais, mas enquanto o Albert Sabin, eu me coloco à disposição de todos, para que a gente possa conversar muito mais sobre a plataforma SINHA, porque ela é só a ponta, né, de um iceberg produtivo para a instituição de saúde, e que eu desejo que vocês, de fato, avancem, né, nessa proposta que a ANAP está trazendo para vocês, e que a gente possa, de fato, fazer uso dela para a melhoria contínua mesmo, né, em busca da nossa excelência aí na prestação de saúde. Oi, Vanessa, Mariana, tudo bem para vocês agora, tudo bem? Tá bom. Tá Obrigada, Evelyn. Bom, inicialmente eu queria agradecer ao Marco Aurélio, a Evelyn e a Keila pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês hoje, poder fazer parte dessa iniciativa. Eu e a Mariana representamos o Hospital Albert Einstein, e foi muito interessante ouvir o relato da Lilian sobre a jornada do Hospital Albert Sabin na geração de indicadores e no uso do benchmarking da ANAP. Eu sou engenheira de produção e eu vim da área de gestão de operações antes de trabalhar com saúde, e fora do mundo da saúde é muito comum que se compartilhem informações e que as empresas, mesmo quando se veem como concorrentes, compartilhem essas informações para um ente que seja neutro nesse processo, para que elas possam entender como é o posicionamento delas naquele mercado. E sempre me chamou muito a atenção como no mundo da saúde isso é raro, né? Como a gente compartilha pouco informação. Então, é muito louvável essa iniciativa da ANAP de criar esse benchmarking, porque eu acho que esse tipo de iniciativa ajuda muito a melhorar o resultado geral da saúde, né? A qualidade geral da assistência. E aí, como eu e a Mariana vamos falar da perspectiva do Hospital Albert Einstein, a gente se dividiu. Eu vou falar um pouco mais sobre o uso de dados para tomada de decisão e ela vai falar mais sobre a aplicação que a gente faz no dia a dia. E no Einstein, esse processo de uso de dados já começou há muitos anos. Eu estou no Einstein desde outubro de 2019, mas esse processo é muito mais antigo. A Mariana já está à frente disso. Ela coordena a área de epidemiologia do Einstein, à frente disso há bem mais tempo. Mas o que eu acho que esse período foi muito importante, assim, foi um período, claro, muito crítico que a gente viveu ao longo de 2020 com a pandemia, mas eu acho que foi importante no sentido de que trouxe maior visibilidade ainda para os dados e para a necessidade de uso desses dados para a tomada de decisão. Porque os dados assistenciais e muitos dos indicadores aos que vocês terão acesso são os indicadores principais que o hospital já usava para a tomada de decisão há muitos anos. Só que isso era feito com uma frequência menor, né? Então, a gente fazia mensalmente a análise desses dados, muitas vezes anualmente, olhando esses dados agregados por ano. Eu acho que o que a pandemia trouxe foi a necessidade de usar esses dados mais em tempo real. Mas também a necessidade de rediscutir as premissas por trás dos indicadores. E eu acho que esse é o grande ganho de se ter um padrão na mensuração desses indicadores. Porque mesmo hoje, dentro do Einstein, já tendo começado esse processo há muitos anos na instituição, ainda há uma discussão sobre qual a melhor forma de medir determinados indicadores. Eu e a Mariana participamos de várias reuniões internas em que a gente discute isso. E não tem nenhum problema da instituição, em algum momento, olhar para um indicador e falar assim, eu preciso desse indicador de uma forma diferente, por questões internas. Mas quando a gente está começando, a gente precisa saber por onde sair, né, da estaca zero. Assim, a gente não tem indicador e quer começar a ter indicador. Por onde eu começo? O melhor é começar por indicadores que você tenha referência, como é o benchmarking da ANAP. Por quê? Porque você consegue saber onde você está, né? Será que eu estou no início, primeiro momento, eu estou bem, eu estou mal, comparado a hospitais que têm o mesmo porte que eu? E aí você estabelece planos de ação. Então, melhor do que ter 200 indicadores na largada, é você ter alguns poucos indicadores que vocês saibam que são mensurados de uma forma adequada, com dados confiáveis, e que vocês tenham como se comparar com um benchmarking externo e vocês se avaliarem ao longo do tempo. Isso a gente faz muito no Einstein, né? Para vários indicadores, a gente tem um histórico muito grande. Então, você consegue ver a evolução desse indicador
E como a gente tem benchmarking externo, a gente consegue ver como é que a gente está em relação a esse benchmarking externo e estabelecer plano de ação, né? Então, que é um ponto bem importante também, que a gente consiga ter planos de ação relacionados aos resultados dos nossos indicadores, para que aquilo não vire uma coisa teórica, né? E vejam, não é fácil, por isso que é melhor a gente começar por poucos indicadores, porque aí você tem certeza de como medir, você consegue estabelecer uma meta para aqueles indicadores e aí você cria planos de ação para melhorar aqueles indicadores. E aí você falou assim, nossa, mas eu comecei a medir os indicadores e eu vi que tem um monte de problema de processo. Porque tem o sistema, mas na hora de alimentarem o sistema não alimentam certo. Faz parte. A gente vive isso todos os dias no Einstein, em que a gente tenta medir algo novo e a gente vê que o processo não está 100% como a gente gostaria. O que a gente faz? Volta para o processo, corrige o processo, vê que o dado está melhor mensurado e aí a gente tem certeza de que aquele indicador pode ser usado para a tomada de decisão. E como a Lilian comentou, é uma jornada mesmo, né? Uma jornada de criar a cultura, de usar o dado, de entender a importância de fornecer um dado correto, que depois possa ser usado para a tomada de decisão. E aí sim, isso se torna uma cultura e você vai incluindo esses indicadores no seu processo de melhoria contínua, né? Eu também não acho que... A gente fala no Einstein, né? Por exemplo, a taxa de eventos adversos graves. Qual é a nossa meta? É 0. Assim, hoje, a meta é chegar a 0. Mas a gente sabe que de um mês para o outro, de um ano para o outro, a gente não consegue fazer melhorias tão radicais. Então, a gente veio melhorando ao longo dos últimos anos até chegar a indicadores que são muito favoráveis. A gente continua tendo a meta de chegar a 0, mas a gente sabe que isso é uma jornada e que aos poucos a gente está melhorando e que isso traz uma melhora para a qualidade da assistência e para os resultados dos pacientes, né? Então, a mensagem que eu queria deixar é essa sobre a importância de criar uma cultura de mensuração de dados, se vocês estiverem começar com poucos indicadores que sejam confiáveis e que vocês possam se comparar tanto ao longo dos anos com vocês mesmos e ter esse benchmarking da ANAP faz toda a diferença para vocês saberem como é que a gente está posicionado em relação aos nossos concorrentes, em relação ao mercado, e a gente usa muito esse benchmarking nesse sentido, né? De entender o nosso posicionamento frente ao mercado e de entender quais são boas práticas, como a Lilian comentou, como é que a gente consegue se espelhar em hospitais que estejam melhores para melhorar também os nossos resultados, né? Então, acho que é muito positivo, parabenizo a ANAP mais uma vez por essa iniciativa e eu acho tenho muita honra que a gente possa participar dessa iniciativa. E agora eu passo para a Mariana, que vai falar um pouco mais sobre o uso no dia a dia que a gente tem feito nos nossos dashboards de controle, dos indicadores e do benchmarking, tá bom? Obrigada. E eu fico à disposição para dúvidas depois. Pessoal, olá. Bom dia, eu sou Mariana. Inicialmente, eu gostaria de agradecer muito a Evelyn, a Keila, a Dr. Marco Aurélio, pelo convite, a Lilian pela explanação e a Vanessa por ter já dado uma abertura do que a gente trabalha com a ANAP. Bom, não posso confirmar por vocês o tempo de parceria que a gente tem com a ANAP, porque desde que eu entrei no Einstein, em 2011, eu acho, a gente já trabalhava com a ANAP, né? Então, tem de longa data uma parceria muito bacana com eles. E a Keila já mencionou para vocês a mudança que nós tivemos, mas eu gostaria de deixar bem claro o que a gente mudou. Então, inicialmente, já era uma plataforma onde a gente colocava os dados manuais. Qual é o problema de eu colocar um dado manual 100%, né? Eu posso errar na digitação. E assim por diante, eles vieram evoluindo essa plataforma e hoje eu faço um input de dados. Para quem não conhece muito, é uma planilha que você já deixou pronta e você só faz um upload. Então, o que isso é importante? Primeira coisa, quem está começando com indicador, a pergunta será: por que eu preciso usar indicador? Eu venho também de uma estrutura, já trabalhei em hospitais públicos, onde os indicadores, na verdade, eles atrapalhavam. Por que eu preciso parar de cuidar meu paciente para fazer o indicador? E aí, eu gostaria que vocês se perguntassem, quanto o indicador é importante? E tem aí uma observação minha. Como é que você consegue medir se tudo que você está fazendo lá na sua emergência está dando certo? A gente pode ter
a visão geral de que está funcionando, mas quando a gente traz o número, ele mostra para a gente se está funcionando ou não. Isso não quer dizer que esteja errado o que está sendo feito, mas sim uma reanálise. Então, acho que primeiro a gente precisa entender por que usar o dado. Então, o dado ele tem que ser usado para direcionar inicialmente, o nosso controle. Então, muitas vezes eu acho que está tudo funcionante, mas quando eu coloco o dado e observo o meu parâmetro mês a mês, eu consigo ver oscilações se estão relacionadas à sazonalidade, à mudança de perfil de equipe clínica, a alguma estrutura. Então, primeiro eu consegui gerenciar os próprios dados, né? E importante a colocação dessa informação, o input desse dado correto. Por quê? A ANAP vai gerar para a gente um dashboard em cima dos dados que eu inputei. Então, se eu faço um input de dados mais ou menos, que eu não entendo como é que ele deve ser feito, o dado gerado não vai traduzir o que a gente precisa. Então, por isso foram criadas as fichas técnicas. Nós participamos também de elaboração de todas as fichas. Então, ficha técnica, numerador e denominador, ou seja, uma receita de bolo que todos nós fazemos de forma igual, né? Então, a partir daí, onde eu consegui estabelecer os indicadores, e a Vanessa colocou uma coisa muito importante, a gente não precisa iniciar com muitos, mas sim com poucos que consigam aí deixar a nossa estrutura bem fidedigna. Então, quais são os mais importantes para a sua instituição neste momento? É a taxa de ocupação, é o giro de leito, é sepse, é AVC? Entre um colegiado e decidam qual que seria mais interessante. Aí começa a aplicação, a leitura da ficha técnica, com a construção de como será feita essa obtenção desse dado, com a construção de um processo de busca dessa informação, porque senão todo mês eu tiver que sair correndo para buscar aquele dado, porque eu preciso preencher a plataforma da ANAP, o risco que eu tenho de input de dado, ele é alto. Então, se eu conseguir construir um processo, olha, eu tenho uma planilha que a Keila me manda, eu vou preencher aquela planilha daquela forma e vou subir essa informação. Isso garante que o seu dado já tenha imputado na plataforma. Depois que você imputa na plataforma, você faz uma revalidação, né? E aí começam as formas de olhar o que está acontecendo. Então, você consegue se acompanhar mês a mês, você consegue olhar e falar, nossa, eu estou descolando esse mês. E aí você fala assim, poxa, como é que está o hospital X, do padrão X? Então, todos os hospitais têm 500 leitos, que tem maternidade, isso para a gente faz diferença. Como é que eu estou dentro dele? Para que eu comparo eu com os outros hospitais? A Vanessa mencionou muito bem a dificuldade que nós temos em saúde em trocar informações, né? E o que significa trocar informações? Eu sempre brinco, é para não inventar a roda que já está rodando. Então, assim, se algum hospital ou alguma estrutura já tem algum trabalho feito que engrandece o que eles estão fazendo, ou seja, mostra através dos dados que eles estão melhores, porque a gente não consegue tentar descobrir isso e melhorar. Então, a Keila e a Evelyn também têm um processo de benchmark específico, onde muitas vezes ele até manda alguns links para nós, perguntando de algum benchmarking específico, porque é alguma coisa específica que não está detalhada na plataforma que o hospital quer entender como que a gente faz. Poxa, eles estão muito bem ali, né? Na média da ANAP, os hospitais estão super bem ali na taxa de ocupação. O que será que eles estão fazendo que a gente pode já fazer? Então, a intenção é que a gente consiga trocar informações nesse benchmarking. O benchmarking é sim olhar para a casa do vizinho e dizer que bacana que sua grama está bem verde, qual que você põe na sua grama para colocar na minha também, né? E isso é o que a gente pode ganhar, vamos dizer assim, de tempo e otimizar as nossas funções e também trazer coisas novas, porque cada um de vocês vai ter alguma coisa a agregar. Então, alguma coisa sempre vocês vão dizer, nossa, a gente faz diferente, isso teve um resultado bom. E isso agrega, né? Isso faz as instituições hospitalares se tornarem mais fortes e, vamos dizer assim, mais fáceis de conviver. A gente vem passando por longo período onde era quase difícil alguém responder um benchmark, hoje a gente já recebe um benchmark muito bem feito pela ANAP e já consegue fazer essa troca de informações. A usabilidade da plataforma, nós já usamos todos os indicadores, então a gente trabalha com assistenciais, TI,
gestão de pessoas, sustentabilidade, home care. Dentro dessas estruturas, eu tenho uma pessoa dentro do Einstein que é responsável por essa área de negócio, que faz o preenchimento dessa informação. Inicialmente, nós centralizamos conosco, mas muitas vezes, por ter a falta do entendimento 100% do negócio, por exemplo, financeiro, no input de um dado, quando a ANAP nos questionava esse dado pode estar certo ou não, a gente prolongava esse processo, porque eu tinha que enviar uma pessoa do financeiro, avisar que tinha um problema para eles retornarem. Então, a gente montou um grupo de pessoas responsáveis que estão ligadas a essa estrutura. Então, quando a ANAP veja que tem algum indicador que está realmente com um problema, ou algum desvio, ou alguma dúvida que eles podem estar identificando, que foi também um ganho que a ANAP fez, que foi o validador da informação, ou seja, gente, eu não posso ter mais paciente dia do que leito, né? São coisas simples que no dia a dia a gente deixa passar, né? Por algum motivo, por ser leito extra. Então, assim, ele vai apontar. No começo, eu posso garantir para vocês que vai ser um pouco complicado. Você fala, meu Deus, quanto dado eu tenho que pôr, quanta informação eu tenho que pôr, de onde eu vou tirar esse dado, como é que eu faço a extração. Mas depois, com o ganho, é perceptível que aquele retorno que é dado é muito prazeroso. E acreditam também, nos deixa à disposição, nós do Einstein, para se vocês tiverem qualquer dúvida de aplicação, que aquele quiser direcionar, a gente está à disposição para ajudar, para tirar dúvidas corriqueiras, que são as que mais acontecem, não são dúvidas grandes, são dúvidas bem pontuais e bem simples, que vocês devem trazer para a gente, né? No caso, vocês vão trazer para a Cleira, mas aqui ela tem abertura com a gente já há bastante tempo. E, além disso, como um ganho muito grande, a gente consegue trazer isso para o nosso CEO. Então, da última vez que a Keila teve até na ANAP, a gente abriu todos os benchmarkings com o nosso CEO, e ele foi pontuando algumas coisas específicas para que nós fizemos ajustes dentro do Einstein para poder alimentar a plataforma SIM-A. Então, todos os gestores da instituição têm acesso à plataforma SIM-A, que eu mesmo liberei. Então, eles conseguem acessar e ver cada benchmark, eles têm um acesso especial de visualizador, então eles conseguem ver tudo o que está acontecendo e muitas vezes nos questionam por que a gente está diferente nessa estrutura, e aí a gente vai conseguindo fazer um racional específico com os dados que nós fornecemos e o perfil de hospital ANAP e entender onde a gente pode melhorar. É muita informação para um tempinho bem pequeno, mas comecem devagar, só leiam as fichas técnicas, comecem a coletar os dados, criem um pequeno processo para vocês fazerem isso. Essa é a minha dica. Quando eu tive o primeiro contato com a ANAP, que eu até fiquei sabendo agora que a pessoa que me apresentou a ANAP, que é o Davi Scatena, está aqui, né? Eu lembrei dele, meu Deus, você lembra a primeira vez que eu vi todos os indicadores da ANAP? Que eu fiquei com todos os cabelos em pé? Então, assim, essa sensação é normal. Sejam bem-vindos e a gente está aqui para poder ajudar e dar suporte para vocês. Muito obrigada. Bom, Mari, obrigada. Queria agradecer a Lilian e a Vanessa também. Eu queria aproveitar essa última fala da Mari, né, onde ela coloca um pouco da dificuldade de você fazer com que as pessoas percebam, às vezes, a importância de coletar aquela informação, né? E exatamente por isso eu queria entender um pouco de vocês como que é o processo de engajamento da equipe, efetivamente. A Vanessa até já deu um spoiler aqui, estou vendo no chat, em relação a isso, mas qual que é a estratégia que vocês utilizam para poder engajar as pessoas, os funcionários, principalmente aqueles que estão envolvidos no processo de coleta, a entender a importância desses indicadores, enfim, quais são as estratégias, as iniciativas de vocês dentro da instituição para poder mobilizar em relação à coleta de dados? Quer comentar ali? Posso? Vou comentar no início, aí depois eu passo a palavra para vocês. O que a gente tem visto como a melhor forma de engajamento é o uso do dado. Vou dar um exemplo para vocês que foge a esses indicadores que a gente está discutindo aqui um pouco, na verdade, mas não tanto. A gente começou a dar feedback para os nossos médicos trimestralmente. Feedback de vários indicadores novos que a gente está criando por especialidade. E aí, num primeiro momento, a gente olhou para alguns indicadores e a gente viu que tinha alguns problemas na coleta de dados, né? Então, e alguns são simples, são, por exemplo, taxa de preenchimento de determinada informação no prontuário eletrônico. E a gente pensou, nossa, se a gente divulgar isso assim, eu acho que a gente vai ser criticado
porque, né, o número não está 100% correto, o preenchimento. Não, mas esse é o objetivo. A gente quer divulgar para que as pessoas percebam que aquele valor está sendo usado e aí comecem a se engajar mais no preenchimento dessa informação. Porque realmente, se você dá uma missão para alguém de preencher 100 campos e aquela pessoa nunca vê o uso daquele dado, ela fala, meu Deus do céu, eu perco horas no meu dia preenchendo isso aqui, ninguém usa essa informação. À medida que aquelas pessoas veem que o número está sendo usado, que o indicador vai ser usado para alguma tomada de decisão, para medir performance, para comparar indivíduos ou grupos, eles começam a se engajar mais no preenchimento. Então, acho que a forma de engajar é usar o dado, mesmo que num primeiro momento ele não esteja 100%, mas isso vai te ajudar a melhorar o processo de coleta de dados. Mari, se quiser completar, ou então já posso passar para a Lilian. Vamos lá. A Vanessa colocou muito bem essa parte de engajamento. Ela não é simples, ela é bem complexa, mas se você focar na estrutura de quem coleta, o porquê coleta e para onde vai. Então, olha aqui, essa plataforma é assim, você vai levar esse dado para cá, e o primeiro mês que vai gerar o dado, certamente o gráfico vai sair totalmente disforme, né? Porque está começando, e aí você mostra para quem está trabalhando com você, olha o gráfico que gerou, isso está condizente com o que a gente espera aqui, de uma certa forma, é isso que a gente espera, a pessoa vai ensinar o raciocínio crítico. Então, o raciocínio crítico é importante para quê? Para a pessoa conseguir entender o que ela está coletando. Então, eu estou coletando partos. Aí eu estou coletando partos, aí quando eu vejo lá, tem um parto que é um homem. Peraí, alguma coisa está errada aqui. Então, não só o foco do tipo, pegar o dado e colocar na planilha. É raciocinar o dado que você está pegando e colocar o dado ali. Então, o desenvolvimento do racional crítico para a pessoa de uma forma simples é assim. Então, quantos leitos eu tenho? 200, 100. Quantos pacientes dias eu tenho nesse dia? 250. Opa, alguma coisa está errada. A gente já tem um validador da ANAP, mas se a gente conseguir conscientizar as pessoas da importância do, vamos dizer assim, entrelaçamento das informações, elas não são sozinhas. Elas simplesmente têm uma interface uma com a outra. Isso agrega bastante e a pessoa se sente empoderada. Nossa, eu tenho um dado muito importante em mãos e esse dado que eu estou trabalhando, que eu estou sendo motivada, como a Vanessa disse, ele vai para a gestão, ele vai para a tomada de decisão. E isso acho que engaja qualquer um. Até eu me sinto engajada quando eu sou sabendo do que a gente vai trabalhar com os dados. Acho que é isso, Lilian. Bom, perfeito. A fala da Vanessa e da Mariana combina muito com a nossa realidade aqui. Eu acho que o primeiro desafio, quando a gente fala de gerir, né, fazer uma gestão por indicadores, a primeira etapa desse trabalho, já que é cultural, é quebra de paradigma, é trazer os gestores para o centro do negócio, né? E aí vem um trabalho muito de conscientização. Não pode ser arbitrário. Você precisa colher, né? Você precisa imputar variáveis para que a gente tenha o resultado. O que eu faço com isso? Desde o início, quando a gente começou a transformar o nosso modelo de gestão e partir muito para análise de dados, que nós temos, inclusive, como parâmetro o SINHA, mas outros indicadores nossos aqui, que envolvem, inclusive, o nosso planejamento institucional estratégico para o alcance dos nossos resultados. O primeiro trabalho nosso, de maneira muito fortalecida, foi trazer todos os gestores para o centro do negócio. Aproximar os gestores da parte técnica, clínica, né, de apoio, para a gestão do negócio. E entender que outros segmentos, como vocês também disseram por experiências, usam o dado, né, para tomadas de decisão. Que entender que eu quero ser alguém, né, enquanto instituição, mas não tiver um direcionador que me leve até ele, ou que vai medindo a minha trajetória até o meu objetivo, eu não consigo fazer se não for pelo dado, tá? Então, quando a gente começou a receber os indicadores da plataforma SINHA, a própria Mariana disse aí que no primeiro momento, quando ela teve o primeiro acesso, foi um pouco assustador, se não muito, né? Esse foi um primeiro embate nosso aqui. Peraí, eu vou ter isso na minha rotina? Eu vou ter que alimentar isso?
E aí foi um trabalho muito corpo a corpo, né? De engajamento, de entender assim, o seu resultado vai fazer toda a diferença na cadeia. Então, vamos começar a medir, porque são resultados que outras instituições utilizam. Vamos sair daquela condição só da medicina empírica, tomar como balizador, às vezes, uma instituição que aquele profissional tem como referência, mas olhar de uma maneira sistêmica, holística, entender de que maneira a gente pode caminhar. Foi a partir disso, então, que a gente começou a provocar o encontro com os gestores. Quando eles começavam a colher e eles entenderem que não é pelo resultado de um mês ou de 2 que eu vou entender qual é a minha performance de fato, mas numa série histórica, né, contínua, que de fato eu vou saber se eu estou caminhando para o objetivo que eu quero ou se eu estou cada vez mais longe dele. Então, nós, Albert Sabin, enquanto instituição, o trabalho de estreitamento, de diálogo com a gestão, tanto na área assistencial quanto na área de apoio, que, como bem disse Mariana, nós temos aí na plataforma assim, não infinitos, nas 250 indicadores, que é muita coisa, mas que percorre por toda a estrutura do core para o mapa mental financeiro, né? A gente precisa produzir, a gente precisa prestar o melhor serviço com qualidade, mas no fim das contas tem que ser eficiente. E eu não consigo ter um outro tipo de balizador se não for pela informação que a gente gera, pelos dados que nós mensuramos, para que a gente possa, de fato, criar planos de trabalhos preventivos para a gente alcançar de maneira mais eficiente aquilo que a gente almeja. Então, o trabalho nosso de engajamento foi de valorização de cada gestor na sua posição, de fazê-los entender que cada processo da organização tem total importância para a efetividade do resultado, não somos ilhas de excelência, e que eu preciso olhar de maneira muito, primeiro macro, mas depois de maneira bem estratificada, para entender qual é o perfil do meu processo, e aí eu estou falando muito da área assistencial. Um dos grandes benfeitores aí dos indicadores da plataforma SINHA, por exemplo, quando a gente fala da média de permanência, por exemplo, das nossas UTIs, eu não posso entender que a minha UTI pode ter o mesmo parâmetro de média de permanência que uma UTI que tem um perfil diferente da minha, e aí isso me faz desdobrar aí cada vez mais para o entendimento do meu negócio. Da mesma forma, quando eu falo de taxa de infecção, né, entender a perfilização do meu público, do meu processo, mas conversar, porque a gente sabe que protocolo de segurança de maneira macro, ele vale para toda a estrutura assistencial, enquanto gerenciamento mesmo do resultado, mas eu preciso perfilizar e categorizar isso de maneira mais aprofundada. E com isso, quando os gestores começarem a entender que cada um, né, dentro da sua estrutura, apoio, assistência, inclusive os processos de apoio transversal, né, então, diagnóstico, terapêutico, enfim, que inclusive fazem uso da nossa estrutura, começam então a conversar. E foi a partir disso que eles começaram uma concorrência muito saudável. Porque isso no início gera, peraí, eu vou tomar isso? Não pode, meu resultado tem que ser melhor, eu posso melhorar isso. Que a gente conseguir ter uma visão organizacional de contribuição, né? De fazer a instituição caminhar para o objetivo dela, que é de ser referência cada dia mais em saúde. Então, foi o engajamento, o empoderamento dos coordenadores, dos gerentes, mas principalmente a valorização deles enquanto peça-chave para o processo. De que eles precisavam, então, olhar para o dado de cada um e a gente começasse, então, a conversar, sem receio, sem medo de achava que estava fazendo muito bem feito, mas agora, pela evidência do dado, porque o dado não mente, ele não está, e vice-versa. De maneira bem profissional, vou dizer assim. E é assim que a gente trabalha aqui. E, mais uma vez, reitero, estamos sempre longe daquilo que a gente pode alcançar, né? Por isso a melhoria contínua. Mas nós temos muita coisa bacana para contar. E é essa grande oportunidade, né, que a ANAP oferece, que é o diálogo. Então, me coloco também à disposição novamente para a gente desdobrar
todo esse cenário aí, esse contexto de plataforma de gerenciamento de dados com todos que se interessarem. Mas foi exatamente esse o nosso eixo de trabalho: empoderamento e valorização. Bom, nós temos algumas perguntas aqui no chat, eu acho que uma parte delas já foi respondida, né? A gente tem aqui da Marcela se toda a equipe assistencial possui conhecimento da mensuração desses dados, e se sim, como é realizado. Eu acho que vocês acabaram compartilhando já um pouco de como que isso acontece nas instituições, mas também fiquem à vontade para complementar. E dentro ainda dessa pergunta, hoje na plataforma, a gente tem a possibilidade de ter uma série de acessos, né? Vários cadastros, perfil de visualização, perfil de input de dados, de validação, enfim. E a gente não tem restrição em relação ao número de cadastros dentro da plataforma. No hospital de vocês, isso é limitado a um grupo específico de profissionais, somente a gerência, ou o pessoal da operação que coleta esses dados efetivamente, eles também podem acessar a plataforma? Como que vocês conduzem isso hoje na instituição, esse controle, né? Bom, posso falar desse controle um pouquinho? Então, assim, inicialmente, o que a gente trabalhava? O controle era totalmente centralizado na epidemiologia. Desculpa, a gente está passando um avião por aqui. Então, eu reunia todas as informações, fazia o input na plataforma. Esse input inicialmente era manual. E o que se observava? Observava que, quando às vezes eu imputava um dado manual, o risco de erro ele é grande, né? Nessa estrutura de risco para colocação, nós fomos trabalhando em parcerias. Então, a seguinte forma, eu trabalhei com um gestor, por exemplo, da TI, e falei, olha, eu preciso de um parceiro que impute os dados da TI para dentro dessa plataforma. Então, dividi com o gestor da TI, expliquei quais eram os indicadores, dividimos, fizemos uma reunião e eu tenho uma pessoa responsável dentro da TI para alimentar isso dentro da plataforma, usando as fichas técnicas e dentro de uma parceria. Mas mesmo assim, eu consigo receber, eu recebo todos os e-mails dizendo que aquele grupo não subiu a informação até o dia correto. Então, de uma certa forma, esse controle fica comigo, mas a grande gestão, todos os gestores envolvidos, eles têm acesso de visualização. Nesse acesso de visualização, eles conseguem entender o que está sendo feito do benchmarking. Então, só de input de dados, nós optamos por ter uma pessoa fixa ou uma segunda, caso férias ou afastamento, para que evite, de qualquer forma, input de dados, porque a gente treina essa pessoa, empodera essa pessoa para poder colocar essa informação, e os gestores, toda a diretoria tem acesso e todos os gestores envolvidos têm acesso à visualização de dados, para que eles consigam observar o benchmark dentro da estrutura e até criar novas estruturas e levar isso para o nosso CEO. Lilian, como é que vocês fazem lá essa estrutura? Você está muda. Perdão. Na nossa estrutura, eu deleguei a responsabilidade para que cada gestor pudesse fazer os inputs dos dados, ok? E aí nós temos um trabalho, assim como o de vocês no Einstein, de validação da plataforma. Eu consigo gerenciar, se determinamos sempre um prazo para que eles possam fazer a alimentação, e nós temos aí um controle sistêmico, se cada gestor, se todo gestor imputou ou não, tá? Agora, eles têm acesso à visualização, inclusive, hoje, no melhor dos cenários, quando eles vêm para apresentação de resultados para mim, né, enquanto qualidade, diretoria, eles próprios trazem como balizador a informação do observatório. Então, ele se alimenta da análise dele com base na informação tá? Eles têm acesso, mas a administração, o input da informação é feito por cada gestor. Nós delegamos isso a eles. Perfeito, Lilian e meninas. Acho que boa parte das dúvidas era relacionada a isso, se o indicador ele é compartilhado tanto na equipe lá da ponta quanto nos gestores. Acho que ficou claro que sim. A Evelyn comentou um pouquinho de como funciona a plataforma, então os acessos eles podem ser múltiplos aí. Eu posso ter, por exemplo, um acesso só lá para a equipe assistencial do dado assistencial. Então, isso facilita bastante o compartilhamento de dados na instituição.
Boa parte das telas também elas podem ser extraídas ou imprimidas, então, de fato, se algumas pessoas da equipe não tiverem a necessidade de acessar a plataforma, elas podem receber o benchmarking aí por outra maneira que o hospital achar viável. E aí, nesse sentido, tem algumas dúvidas aqui no chat que são relacionadas ao funcionamento da plataforma, tá? Eu vou falar rapidamente por elas, e aí a gente já passa para as perguntas direcionadas aqui às palestrantes. Em relação a se o hospital consegue fazer de alguma forma automatizada, acho que aqui a Mari e a Lilian já comentaram um pouquinho como elas fazem lá, é um pouquinho mais automatizado, mas existe sim a possibilidade de integração de um XML, fica a critério realmente da TI de cada hospital. Então, como a Mariana falou, você precisa de fato de um apoio tecnológico quando você quer evoluir bastante nesse processo, tá? Não é necessário, não é obrigatório que você tenha um processo já formatado com a TI, mas ele dá bastante trabalho e vocês vão ver que a validação dos dados ela é bastante extensa. Então, vocês podem, de fato, cair em vários erros, porque mudou o mês, a pessoa que foi coletar nesse mês coletou diferente, a gente vai comunicar vocês sobre isso, a gente vai entrar em contato com vocês diversas vezes ali no mês. Então, é possível, tá? Vai depender um pouquinho de customização aí da tua instituição, quanto vocês estão aí na fila da TI, né? Que eu sei que todos vocês têm aí, como vocês estão nessa fila para desenvolvimento disso, mas é possível. Eu não sei especificamente o nome de quem me mandou essa dúvida aqui no chat, mas se vocês quiserem me mandar por e-mail, a gente explica direitinho para vocês, conversa com a TI se for necessário, para a TI entender também as fichas, como a Mari falou, não basta ele tirar lá o número de paciente dia, ele tem que saber o que está incluso ali, então, que critério de inclusão é esse, que critério de exclusão é esse, senão, de fato, um mês ou outro, por exemplo, vai ter mais paciente do que leito, porque ele não contou o leito extra, tá? Então, tem essa série de critérios aí que a gente tem que estudar realmente. Quando a gente treina vocês, que vocês entram aqui, tá? Vocês recebem um treinamento lá de alguma pessoa daqui da NAP que vai falar com a tua equipe daí. A gente explica tudo isso, mas como as meninas comentaram, vocês vão repassar esse trabalho para alguém, então é ideal que vocês treinem essa pessoa, que vocês passem a ficha técnica. Às vezes a gente percebe que a ficha ela fica centralizada em alguém, mas não, a ideia é que ela seja disseminada realmente, tá? Todo mundo tem que entender ali o que tem dentro, para de fato se engajar, que foi o que vocês comentaram aqui. Outra dúvida relacionada aos indicadores, tá? Eu vou falar um pouquinho também sobre competência. Você quer comentar, Mari? Queria. Quando a gente fala aí desse processo de TI, dependendo, eu só queria complementar qual é a fase que a gente já passou. Então, eu acho que assim, ninguém precisa ter um processo estabelecido 100% de TI, mas vou dividir para vocês como nós fizemos no início, que era difícil conseguir as informações. Então, assim, a Keila tem um upload de uma planilha. Então, desce aquele upload como um Excel normal, e aí você cria os processinhos internos. Como eu vou buscar o dado de saída? E aí você alimenta essa planilha ou traz a pessoa para que seja uma planilha que tenham vários acessos, mas pessoas treinadas e coerentes, que vão alimentar aqueles campos para você, aí no final do mês você faz um upload daquela sua própria planilha, até você conseguindo amarrar os processos de TI, porque a gente sabe que isso é longo e a gente precisa criar uma alternativa para compilar essas informações e levar essa informação para a NAP para que a gente consiga ter retorno, porque senão a sensação é eu trabalho e eu não consigo ver retorno nenhum. Então, faz um upload da planilha. Primeiro, alinha ali quais são os indicadores que vocês já têm, que muitos a gente já tem, mas a gente não tem a organização de como ele está, né? Então, esse eu já tenho, esse eu já tenho, esse eu já tenho. Então, esses que você já tem, dá uma olhada na ficha técnica, é feito igual? Já começa a mandar para a NAP. Você não precisa enviar a ficha 100% completa logo de cara, mas se comprometer a, pelo menos a cada mês, você agregar 2, 3, 4... variáveis ou indicadores para que você consiga chegar num montante. Então, não esperem ter tudo, porque já aconteceu isso com a gente na ANAP, então criamos um indicador novo. Poxa, eu não tenho, eu vou parar de mandar os que eu tinha? Não, eu vou montar o que eu tinha e vou mais ou menos trabalhando com eles para poder implantar isso e agregar. E aí depois talvez a gente consiga ligar para Keila, conseguir histórico todo, dá para subir a informação? E aí sim, você não para de alimentar o sistema. Então, olhem a lista, elejam os que você já tem,
confirmam a ficha técnica e já comecem, que seja por uma variável, 2 variáveis para ter aí o indicador, mas já comecem a fazer esse treino para vocês entenderem quais são as dificuldades do processo. Porque se vocês juntarem toda a planilha de uma única vez e subir a informação, pode ser que tenha aí um resultado não muito positivo de cara, porque o dado não veio certo, aí vai dar um retorno da planilha, a gente não consegue imputar. Então, comecem devagar. E acho que a ANAP, como parceira, já tive muita experiência, eles não querem que você faça na hora, mas eles querem que você caminhe e complete isso, né? Então, era isso que eu queria colocar, Keila, porque nós já passamos por muitos desses. Então, assim, não é só os hospitais, o Einstein também, certeza que o Albert Sabin também já passou por uma mudança de indicador e você precisa se adequar para entrar no benchmarking da ANAP, e isso agrega bastante. Tá? Então, era isso. Não, perfeito. A tua explanação até me levou aqui para responder já a segunda pergunta, que é em relação mas eu não tenho dado financeiro fechado, por exemplo, no período que eu preciso de um pouco mais de tempo. Como a Mariana comentou, a gente não quer que vocês saiam digitando dados aqui de qualquer forma, que entre qualquer informação. Não é para isso que a plataforma existe, né? A gente prefere que vocês façam com mais calma, que precisem de mais tempo, que comecem com menos indicadores e tenham certeza disso que vocês puseram aqui. Até porque, sim, os dados são auto-informados, então a gente quer que vocês tenham esse cuidado e a gente vai validar isso lá na ponta. Então, para quem me perguntou aqui no chat de que não consegue lançar até o fim de janeiro, por exemplo, o dado ali de dezembro, se você precisar de um tempo a mais, acho que todos os associados que estão aqui há bastante tempo sabem. Não tem problema, comuniquem a gente aqui da ANAP, eu, a Olivia, a gente abre depois a competência para vocês, vocês colocam o dado correto ali, há tempo para essas coisas, não precisa de fato, a gente coloca um prazo até para todo mundo conseguir ter benchmarking e para vocês se programarem aí internamente. A gente sabe que quando não tem prazo, as coisas elas tomam o prazo que querem, mas um mês ou outro não é problemático, tá? A gente abre para vocês, a gente sabe que principalmente o financeiro, dependendo do período do ano, ele precisa de um pouquinho mais de tempo para ter informação validada, então não tem problema quanto a isso. Alguém me perguntou aqui sobre a planilha de upload, se pode ter funções. Você não precisa colocar a planilha toda de uma vez, tá? Então, você pode colocar só o seu pedacinho, por exemplo, ela não vai apagar o pedacinho dos outros blocos. Então, desde que você mantenha a estrutura dela, cabeçalho, colunas, você pode importar ali o que for da tua parte, o que você está fazendo. Então, não precisa necessariamente você colocar funções nela, você pode tirar, mas também ela não dá problema, tá? Então, aonde você colocar ela, tudo bem, não precisa salvar num lugar específico, não tem nenhuma checagem específica de formatação de onde você coloca ou se você coloca alguma função. Então, fique tranquilo desde que você mantenha o padrão ali. De qualquer forma, se você mudar o padrão, a gente vai te avisar quando você for tentar. Então, fique tranquila que não vai dar um erro que você não pode consertar, ele te avisa na hora. Acho que tudo isso a gente consegue aqui juntos explicar para vocês, tanto eu quanto a Olivia. Sempre que vocês precisarem, telefone, e-mail, a gente está super à disposição. A gente tem muito contato, inclusive, com vocês, e a gente quer que a recíproca seja verdadeira. Então, acionem a gente sempre que for necessário, tá? A gente tem aqui mais de 2.000 usuários na plataforma, e a gente fala com bastante de vocês, alguns mais, outros menos, mas a gente está sempre à disposição de vocês, tá? Alguns perguntaram um pouquinho sobre leito, sobre ficha técnica especificamente. Eu não vou entrar no detalhe disso, acho que a gente consegue ler lá na ficha, e se tiver alguma dúvida ali que a gente talvez não tenha deixado claro, a gente sempre se coloca à disposição também para deixar isso mais claro, trazer para o grupo, falar mais um pouquinho sobre isso. Mas acho que quer comentar um pouquinho, Mari? Você abriu o microfone. Desculpa. Imagina, estamos para bater esse papo. Essa parte do financeiro é algo que todos temem. Eu gostaria de dividir como nós fazemos no Einstein, né? Então, nós, por exemplo, em dezembro, geralmente imputamos a competência de dezembro mais ou menos em março, porque nós passamos por uma auditoria externa dentro do hospital. Então, as competências do mês até a gente consegue manter, mas o financeiro a gente já fez um alinhamento com a ANAP, eu passo por uma auditoria externa para colocar os dados de dezembro. Então, muitas vezes chega a março. Então, eu acho que essa tratativa com a ANAP vocês têm que ter para as dificuldades. Eu acho que outra coisa, eu vi alguma parte no chat que mencionando a parte mensal do financeiro versus o anual. Sim, tem uma diferença, por isso eu acho que queria deixar bem claro que o SINHA, ele busca informações mensais. E quando elas falam no observatório, elas fazem uma nova busca para a gente com um compilado anual, que muitas vezes não é igual.
né? Então, isso é bastante divergente, a gente sabe que tem essa divergência, tá? Então, por exemplo, vamos falar de paciente operado. Se eu tiver um paciente operado em janeiro, é o mesmo paciente operou em fevereiro, mensal ele vai ficar um para cada lado. Quando eu for fazer o anual, ele vira um. Então, isso é normal, então dividam isso, isso acontece. Então, quando eles trabalham com o observatório, eles fazem uma busca anual e não é só a soma daqueles dados, então eles devolvem para a gente para ver como se teve um ajuste para a gente poder colocar. É uma plataforma viva, né, Mari? Então a gente tem essas questões, não tem jeito. Sim. Keila, Exatamente. Pode só falar, contribuindo, Marco. né? Que bom que a Mari falou do observatório, né? E não só o observatório, todas as publicações da ANAP, nós temos as notas técnicas trimestralmente, e todo o trabalho de advocacy que a ANAP faz, ela se baseia muito nesses dados que vocês imputam na plataforma, para a gente trabalhar projetos de lei, para a gente trabalhar questões junto à ANS, Anvisa. A gente se ampara muito nos dados do SINHA. Então, quando a gente fala do SINHA de porta do hospital para dentro, é bom a gente saber que esse conjunto de dados, eles também servem para todo o advocacy que é feito, toda a defesa do setor que é feito, e a ANAP compartilha isso com as demais entidades também, né? Quando a gente faz uma nota técnica, a gente leva ela para o mercado, a gente leva ela, compartilha com as outras entidades. Então, a riqueza de todo esse trabalho aqui, ele tem um impacto dentro do hospital, mas ele também tem um impacto como sociedade, como tomada de decisão no Congresso Nacional, no Ministério da Saúde. Durante a pandemia, eu acho que nós publicamos mais de 20 trabalhos, né, Keila, se você tiver aí, sobre as mais diversas áreas que nós fomos chamados pelo Ministério da Saúde, por Casa Civil, por vários órgãos de governo, porque eles entendiam que nós tínhamos um repositório de dados atualizado que poderiam ajudar eles, inclusive, nessas tomadas de decisão. Então, citar essas publicações todas é muito importante, né? Porque elas são um conjunto que vai nos ajudar em outros trabalhos ainda mais à frente de representação, de advocacy e assim por diante. Perfeito, acho que é isso. Acho que muitos de vocês falaram aí do observatório. De fato, é a nossa publicação mais conhecida e mais esperada para maio. Mas como o Marco comentou, principalmente durante a pandemia, acho que a Vanessa comentou um pouquinho também, como a utilização de dados em tempo mais rápido, ela foi necessária. A gente não tinha um tempo aí de programação de um ano para a gente conseguir ver o resultado histórico, para ver se teve alguma alteração. A gente teve aqui na ANAP também que se adaptar. A gente consegue, de alguma maneira, impactar o setor saúde como um todo, tá? Então, acho que, além de representar vocês, hospitais privados, agora os hospitais públicos, os hospitais que não podem ser da ANAP, a gente consegue, de alguma maneira, trazer dados para o mercado como um todo, e a gente teve que ser um pouco mais célere nisso também. A gente começou a lançar aí algum conjunto de indicadores aí com uma periodicidade de 2 meses, então, que seriam aí um pequeno observatório. A gente vai lançar um, inclusive, essa semana. Então, a gente teve que se acelerar um pouquinho, acelerar esse processo um pouquinho, para gerar informação para todos os players do mercado. A informação, ela não fica só aqui para a ANAP. Essas informações todas, elas são disponibilizadas para qualquer hospital. A gente recebe diversas dúvidas de hospitais aqui que não fazem nem parte dos não associados aqui da plataforma, nem são da ANAP. São hospitais que, de fato, utilizam esse trabalho conjunto, né, nosso aqui da ANAP com vocês, para tomar decisão e querem realmente saber ali como faz, para que eles consigam também, de alguma forma, tomar uma decisão efetiva, tá? Acho que em relação às dúvidas, acho que é isso. Alguém perguntou ali sobre revisão das fichas técnicas, a gente não faz a revisão com uma periodicidade tão pequena, até porque a gente quer ter uma base histórica. Se a gente ficar mudando isso, a gente acaba não criando. A gente não fez isso recentemente, tá? Então, a gente não fez isso em 2020. A gente vai ter que programar uma próxima aí para ver se teve alguma coisa que mudou, se tem algo novo aí que a gente precisa acrescentar, se tem algum indicador que não é bem o que a gente queria quando a gente fez isso. Até algum indicador que de fato não seja muito interessante para vocês. A gente vê aqui quantos de vocês coletam cada indicador. Então, a ideia é que a gente sente sim para falar disso, mas a gente não faz isso com tanta frequência, tá? Porque senão a gente não consegue ter uma linha histórica. De qualquer forma, o caminho que a gente usa aqui com todos vocês é o seguinte: se vocês tiverem algum indicador que vocês querem sugerir ou alguma outra forma que, de fato, como as meninas comentaram, acho que entender o que é indicador é você saber avaliar se, de fato, para a tua operação você precisa ter 2 tipos.
Então, um tipo que tenha uma variável comparativa e um outro tipo que eu preciso usar internamente por alguma questão minha. Acho que isso já faz parte do entendimento do que é mensuração de dados, tá? Nem sempre eu preciso coletar somente o indicador que está aqui na NAP. Eu posso fazer ali variações desse indicador para atender o que eu preciso ali para fazer os meus planos de ação e alguma necessidade específica. E aí, lembrando que aí vocês só não vão informar para a NAP esse indicador que não é compatível com a ficha, mas a gente pode, como sugestão de vocês, futuramente discutir a implementação deles por aqui. Então, acionem a gente aqui, tanto o apoio associativo nas reuniões de grupo, quanto eu e a Olivia, que a gente vai mapeando tudo isso para a nossa próxima discussão de indicadores aí, que ainda não aconteceu, então fiquem tranquilos. Só complementando essa fala da Keila em relação à revisão dos indicadores, eu acho que a inclusão de indicadores é diferente do que a revisão de todos os indicadores, né? Ali a gente tem um grupo muito grande de informações. E quando a gente cria um indicador ou quando a gente revisa um indicador, eu acho que é importante vocês saberem que existe um processo bem exaustivo para validação daquele indicador, né? Então, a gente valida com todos os hospitais participantes desse processo, a gente convida, a gente envolve as pessoas. Por isso que essa revisão ela não acontece com tanta frequência, porque a gente tem certeza da qualificação daquele indicador que a gente está pedindo para os hospitais. O que é diferente da inclusão de novos indicadores. Isso é muito mais simples, porque a gente começa a discutir do zero, a gente reúne um grupo específico de pessoas que têm entendimento sobre aquele indicador, e aí é mais simples. Até aqui na NAP a gente tem uma série de grupos técnicos, né, de grupos de trabalho, e muitas vezes surgem essas necessidades dentro do grupo técnico. Então, por exemplo, indicadores de TI, de sustentabilidade, são indicadores mais novos, que eu tenho uma série histórica menor, e surgiu a necessidade de mensurar esses indicadores dentro desses grupos técnicos de discussão dos nossos associados. Então, são dois processos diferentes, mas é só para vocês ficarem tranquilos que a gente discute a exaustão, a input de um indicador dentro da plataforma, para a gente ter certeza do que a gente está pedindo, do que a gente está pedindo é relevante para o hospital. E aí, acho que só complementando a Evelyn também, sempre que a gente faz qualquer alteração, a gente costuma já comunicar vocês. Então, acho que na semana passada, por exemplo, vocês receberam a comunicação de que vocês podiam fazer um novo benchmarking com uma coluninha a mais lá na plataforma. Então, sempre fiquem atentos. Eu sei que algumas das nossas comunicações acabam indo aí para o spam. Elas vão como @NAP, elas não vão como Keila, nem como Olivia. Então, a gente tenta fazer toda a comunicação via plataforma. Então, se atentem a isso. Eu sei que alguns de vocês não, por algum motivo, não recebem o nosso e-mail, mas fiquem tranquilos. Acho que combinar entre todo mundo o jogo, acho que faz parte de fazer um benchmarking muito bom. Então, a gente comunica a todos vocês e a gente sempre vai ter esse canal, tá? E aí, sempre, novamente, eu e a Olivia aqui, a equipe da NAP inteira fica à disposição de vocês. Qualquer dúvida que vocês tiverem, se vocês quiserem fazer alguma sugestão, uma contribuição, ou, de fato, se vocês quiserem até comentar sobre algum processo que seja legal, que dê um super resultado aí, a gente costuma fazer essas reuniões aqui. A Evelyn comentou um pouquinho que a pandemia atrapalhou um pouquinho a nossa jornada aí dessa tarefa do SINHA, mas acho que a tendência agora que a gente entendeu que a pandemia vai ficar mais um pouquinho, a gente se estabilizar e continuar essas reuniões e trazer carinhas diferentes aí para contarem para a gente as histórias que acontecem aí no Brasil inteiro. Então, comuniquem a gente em relação a isso, a gente vai fazer uma troca, sem dúvida, que vai ser legal para todo mundo. Acho que todo mundo tem a aprender, como as 3 palestrantes falaram aí. Acho que todos os hospitais têm processos a melhorar e aprender continuamente. Então, a gente vai trazer essas carinhas aí do Brasil. Evelyn, acho que as perguntas por aqui foram isso. Tem mais alguma? Vanessa, você quer comentar, né? Eu vi que tinham 2 perguntas relacionadas à divulgação das informações, né? Se toda a equipe assistencial sabe o que é medido e como é que a gente divulga esses dados. Como a Mariana comentou, a gente tem vários gestores dentro do Einstein que têm acesso à plataforma SINHA. Mas vocês me perguntaram assim, quais são os indicadores mais conhecidos? São aqueles que entram nas metas das áreas. Então, esses todo mundo conhece. Então, se vocês quiserem que algum indicador específico seja priorizado, a minha sugestão é que isso vire meta das áreas. Então, como é que funciona aqui? Existe um dashboard, né? A gente chama de Balance Scorecard, que é o BSC, que é um pouco famoso, mas na prática é o quê? Um grupo de indicadores que você escolhe, que tem metas, e o atingimento dessas metas define no final o bônus e a performance final da instituição. Então, tem um institucional que se desdobra em dashboards para cada diretoria, depois cada diretoria para as suas gerências, para os coordenadores, então você vai tendo várias metas institucionais.
E aí, cada indicador tem uma definição e uma meta a ser alcançada, que tem um percentual de cumprimento dessa meta. E aí, quando a gente quer que algum indicador seja priorizado pelas áreas, a gente inclui esse indicador como estratégico no dashboard institucional e das áreas, e aí isso tem uma disseminação maior, por causa dessa necessidade de atingimento das metas. E, além disso, uma outra forma de divulgar esses indicadores é fazer encontros periódicos. Então, encontros, por exemplo, o encontro do fluxo do paciente, onde a gente apresenta todos os nossos indicadores de tempo de permanência, giro de leito, taxa de ocupação, e aí os líderes das áreas assistenciais participam e conhecem aqueles dados, né? Então, acho que seria a minha sugestão dessas duas frentes, ou encontros periódicos com as áreas e os gestores das áreas que vocês querem que conheçam aqueles dados, e a inclusão desses indicadores nas metas anuais a serem alcançadas pelas áreas. Perfeito. Acho que a gente até comenta aqui na ANAP que, assim, tudo que tem visão de alta liderança, a gente sabe que vai ser utilizado. Então, de fato, vocês responderam essa pergunta aqui, era até uma das perguntas que tinha chegado aqui para mim pelo chat, como é que o engajamento aumentava? Então, de fato, o engajamento aumenta quando tem alta liderança envolvida. A gente faz aqui diversos eventos, para quem não conhece, específicos para alta liderança, assim como a gente está fazendo aqui para esse grupo, que é o grupo que, de fato, interage com a plataforma diretamente, a gente faz também para o grupo de alta liderança, a gente leva as mesmas informações, tá? A gente cobra deles esse engajamento, assim como vocês. Então, acho que realmente é uma cultura. Todos vocês falaram dessa cultura, e acho que é essa crescente mesmo, por isso que a gente divide isso em fases, para que vocês façam esse caminho crescente realmente. E acho que se a gente tiver persistência, a gente vai ver que isso realmente muda cenários, né? Acho que vocês trouxeram já isso e acho que vocês veem isso na prática todos os dias. A gente consegue ver essa mudança de cenário aqui de outro lado, do lado institucional mesmo. E acho que vocês que estão entrando agora, muitos de vocês já estão no SINHA, mas vocês que estão entrando agora vão perceber também essa mudança, sem dúvida nenhuma. Ive, acho que da minha parte é isso. Bom, acho que não temos mais perguntas aqui no chat, acho que nós passamos por todas elas. Última oportunidade, se vocês ainda tiverem alguma coisa que queiram perguntar para as meninas, para as palestrantes, por favor, fiquem à vontade. Senão, acho que eu vou encerrar, né, nosso workshop. A ideia é que a gente mantenha essa rotina de eventos com essa característica, né, como uma forma mesmo da gente trazer melhores práticas, né, compartilhar melhores práticas com todos e tentar fazer esse benchmarking com as outras instituições que não necessariamente estão inseridas no contexto do dia a dia da ANAP, né? Então, acho que esse é um pouquinho do que a gente pode ajudá-los a se inserir nesse processo de aculturamento de coleta de dados, né? E de participação no SINHA efetivamente. Evelyn, queria só dar uma palavrinha. Claro, Mari. Primeiro, eu queria parabenizar todos eles de estarem aqui, porque isso significa iniciar uma mudança. Então, vocês estão buscando mudar e tentando trazer os dados para a instituição. Então, sejam bem-vindos e foco e não desistam, né? Esse é o primeiro passo para uma grande conquista. Bom, deixa eu só também dizer que eu estou feliz. Nós temos uma média de 90 participantes, isso é muito significativo. Talvez, mesmo com um ano aí de alimentação desses 40 e poucos indicadores, tudo pareça ser muito novo, mas eu acho que é importante entender que a plataforma SINHA, enquanto uma ferramenta robusta de gestão, né, de dados, consolidada e padronizada, ela vem para fortalecer a estrutura organizacional de vocês, né? Mas o que é mais importante, quando falamos do engajamento, é de fazer toda a instituição compreender a importância de se coletar, de se mensurar dados, de analisar dados. Aí sim é cultura, é uma quebra de paradigma, é transformação organizacional, e isso leva-se anos, tá? Então, assim, como bem disse Mariana, não desistam, não desistam. Tem alguns trabalhos que precisam ser feitos antes da aderência em plenitude da plataforma ou qualquer outro painel de bordo interno.
que é a mudança de cultura, que é deixar de olhar só para eu acho que estou muito bem e olhar para o resultado com exatidão. E muito mais do que olhar para o resultado, se sentir estimulado a fazer uma autorreflexão sobre os processos, sobre condutas, de que maneira vocês podem fazer melhor. E, de fato, é muita contribuição. E, novamente, eu agradeço aí a NAB pela grande iniciativa. Acho que isso vai ser divisor de águas para todos os hospitais aí, públicos, filantrópicos que aderirem. E espero daqui a algum tempo voltar a falar com vocês, para vocês me contarem como foi a aderência, né? Como foi a transformação e o quanto isso foi significativo para a organização de vocês. Tá bom? Muito obrigada. Bom, então eu vou fazer minhas palavras aqui de encerramento também. Eu queria parabenizar a ANAP pela iniciativa e parabenizar e agradecer a todos os participantes de hoje. Eu reforço o que a Mariana e a Lilian falaram, é uma jornada que exige persistência. E uma outra mensagem que eu queria deixar é que é uma jornada que exige também crença nos dados, né? Porque se você tem certeza que você está medindo os dados adequadamente, e você analisa eles adequadamente, então acredite naqueles resultados, né? Claro que se aparecer um resultado muito esquisito, você tem que investigar para ter certeza que ele está certo. Mas eu já participei de algumas situações de discussões sobre dados em que a gente levanta uma hipótese. O que será que... Agora mesmo, o Covid, a gente tem perguntas todos os dias. Será que a idade média aumentou? O perfil de idade mudou? Aí você vai lá, analisa o dado e fala, olha, pelo que a gente analisou, não mudou, não é possível. Então, não, gente, assim, ó, a gente está com dado, a gente tem certeza que ele está certo, a gente analisou, vamos acreditar no dado, né? E aí, depois, com o tempo, as pessoas falam, realmente, acho que não mudou. Mas, então, esse processo de usar os dados... Eu verdadeiramente não acredito em outro caminho para melhorar a qualidade assistencial que não usar os dados para tomada de decisão. Então, continuem nessa jornada e contem com a gente, o que a gente puder ajudar e compartilhar a experiência, aprender com vocês também, vai ser sempre um prazer. Tá bom? Obrigada. Bom, gente, nós estamos aqui para ajudar vocês nesse processo, né? Keila, eu, Marco Aurélio, a gente está sempre à disposição, a nossa equipe está à disposição. Se precisar fazer bate-papos com as equipes dos hospitais, a gente também está à disposição. Então, não deixem de nos acionar, né? A gente entende que a ANAP tem esse papel, né? Um papel social mesmo, um papel de contribuir mesmo com o sistema de saúde de alguma forma. O nosso grande sonho é transformar o SINHA uma grande plataforma de indicadores hospitalares. Eu acho que as dificuldades que nós tivemos aí com a pandemia em conseguir informações de qualidade, consistentes, só provou para a gente a necessidade de ter, de fato, um benchmarking qualificado, e a gente acredita muito no que a gente faz aqui. A gente sabe da qualidade da nossa plataforma e a gente está aqui para poder ajudá-los, vocês, a participarem dessa estratégia com a gente, tá bom? Sejam bem-vindos à plataforma SINHA, para aqueles que estão chegando agora. Meu agradecimento para aqueles que aceitaram esse nosso desafio lá no começo e já estão aí nessa jornada de 1 ano, né? Eu imagino que vocês já estejam vendo resultados interessantes com essas mensurações e a gente continua à disposição. Marco Aurélio? Faço tuas as minhas palavras, Evelyn, agradecer a Lilian, a Mariana e a Vanessa por disponibilizarem do seu tempo, do seu conhecimento para compartilhar com esse novo pessoal que está conhecendo o SINHA, que está se apropriando um pouco mais da plataforma, mas, assim, deixar bem claro que o nosso objetivo é um só, é a melhoria contínua, compartilhar dessa plataforma, que ela é um case já de sucesso junto aos nossos hospitais associados, e a gente poder levar isso para a sociedade como uma entrega, né? A gente poder... Eu gosto muito, eu vejo que a Vanessa fala muito nisso, a cultura de dados, né? A gente levar, disseminar isso nos hospitais, não só nos hospitais da ANAP, mas em todos os hospitais que possam participar aqui. Agradecer mais uma vez, Lilian, Mariana e Vanessa, obrigado por tudo. Evelyn e Keila, parabéns pelo trabalho, e a gente está junto aí para ajudar cada um de vocês aqui. A gente chegou a ter mais de 100 pessoas num determinado momento, isso demonstra um interesse no assunto. Então, contem com a gente naquilo que precisarem. Muito obrigado. Obrigada, pessoal. Obrigada, meninas. Até uma próxima. Obrigado, tchau, tchau.